O CRB inicia sua trajetória na Série B nesse sábado contra a Chapecoense, jogando no Rei Pelé às 16 horas. Diante disso, eu resolvi trazer um comparativo. A primeira escalação do CRB na Série B de 2024, diante da provável escalação do CRB para esse jogo contra a Chapecoense. Vou trazer uma espécie de um cara a cara. Em quais posições o CRB de 2025 ganharia do CRB de 2024, avaliando apenas a estreia. Deixa um pouco da sua opinião quanto a isso. Já vou colocando aqui a arte na tela para vocês terem um pouco mais de noção do que eu estou falando. Então tá aqui, ó, a escalação da rodada 1 da Série B de 2024 com a provável escalação do CRB para esse jogo diante da Chapecoense. Já vai deixando um pouco da sua opinião quanto a isso, deixa um pouco da sua expectativa também em relação à estreia do CRB na Série B, deixa o like para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e compartilha o link também em grupos de amigos e torcedores. Provavelmente ainda nessa sexta-feira vai estar rolando um pré-jogo para CRB e Chapecoense e também nos próximos dias, na verdade já tem muito conteúdo falando sobre a Série B, inclusive um de maior destaque agora sobre a transmissão da Série B de 2025 que tem Casa Nova. Então vou deixar o card aqui em algum local da tela. Também eu tracei os favoritismos da primeira rodada de todos os 10 jogos, enfim, fique à vontade também para passear aqui no canal. Bora lá, vou colocando aqui para a gente ir montando. Fique à vontade para também deixar a sua escalação aqui entre esses nomes. E para o torcedor do CRB, olhar para esse 2024, para esses nomes de 2024, não tão ao céu, não tão ao inferno. Por que eu estou falando isso? Porque esses jogadores eles trouxeram muita alegria no início de ano com Copa do Nordeste, com o Campeonato Alagoano, mas no final eles trouxeram uma grande decepção, uma grande frustração quanto à Série B. O segundo semestre do CRB não foi muito bom. Então, olhar para isso daqui, olhar para esses nomes do canto esquerdo, com algum equilíbrio quanto a isso. E para esses nomes de 2025 também tentando avaliar o máximo de que esses jogadores podem entregar, já que o início de 2025 não foi dos melhores. Mas bora lá. Sim, quanto ao gol, não tem o que mexer, né? Não tem o que mexer. Foi o Matheus Albino, o goleiro da estreia da Série B de 2024, deve ser o Matheus Albino para esse ano também, para essa primeira rodada, salvo algum problema físico, então não tem o que mexer em relação a isso. Para a lateral direita, a gente entra na briga entre o nome do Hereda e o nome do Rainer. E aqui, assim, por mais que eu entenda que o Rainer é um bom jogador, tem um grande currículo, avaliando o Hereda naquele momento, ele tinha um grau de importância muito mais alto do que o Rainer tem nesse momento do CRB. É claro, ele chegou agora há pouco, mas também avaliando o que eu projeto para a estreia e para os próximos jogos do Rainer, vejo o Hereda como um nome um tom acima. Então Hereda, um nome de 2024. Para a lateral esquerda, a briga entre o William Formiga de 2024 e o William Bahia de 2025. Teve pouquíssimo tempo para desenvolver alguma coisa o William Bahia. O William Formiga, ele não é um dos melhores laterais para uma Série B, mas olhando o fator de experiência, o fator de ser um jogador mais maduro, eu também, e aqui é válido uma condição de... é opinião, tá, pessoal? Então você pode discordar. Mas eu considero aqui o William Formiga na lateral esquerda. Por mais que não é nenhum jogador mágico, mas considero aqui a figura do William Formiga. Para a zaga, aqui eu já acho que vai gerar uma contestação um pouco maior. Porque a gente tem o Segovia com o alemão. Só que quem lembra o Segovia de 2024, ele não teve um grau de importância lá tão alto, inclusive saiu, deixou o CRB. E se tinha um alemão muito bem no início do ano, então eu coloco aqui a figura do alemão também para essa linha defensiva, por enquanto 2024 levando a melhor. Aqui a outra posição, o nome do Gustavo Henrique com o nome do Anderson Jesus, que ainda não estreou com a camisa do CRB, estava no futebol boliviano, passagem pelo América um pouco mais recente dentro do futebol brasileiro. E aqui eu vou com o nome que
o torcedor do CRB ainda não conhece tanto, mas que eu entendo que entre Gustavo Henrique e Anderson Jesus, eu prefiro o nome do Anderson Jesus para a linha de zaga. Então aqui tem um goleiro que permaneceu de uma temporada para outra e uma linha defensiva com a predominância de jogadores da temporada passada. Chegando no meio de campo, a gente tem a briga de Caliel com Falcão, olhando para a função de primeiro volante, e também vou ficar com a peça de 2024, por mais que o Caliel tenha ganhado um certo carinho com o torcedor regatiano, teve lá suas boas atuações pontuais, mas se teve um Falcão com uma regularidade muito grande durante o primeiro trimestre, uma peça absoluta no meio de campo do CRB, em que o Caliel ainda não é, ainda se tem ali, esteve, pelo menos na cabeça do Humberto Louser, uma dúvida entre Meritão, Caliel e o próprio Natan Melo. Então aqui eu vejo um Falcão também sobrando. O outro nome é do Caio César com o Meritão. E aqui eu vou gerar um crédito para o jogador dessa temporada. Quem lembra o CRB de 2024, se tinha muitas dúvidas quanto ao segundo volante. O Rômulo teve alguns minutos, o Caio César também. Nenhum dos dois conseguiu convencer muito. E se tem o Meritão pedindo passagem, o Meritão que teve algum grau de importância no título alagoano, direto, né? E o Meritão que, vamos lá, a nível de segundo homem do meio de campo, ele consegue gerar algo. Então aqui com equilíbrio. E para 10, a dúvida entre Danielzinho e GG. GG que ainda está no grupo regatiano, mas que o mais cotado para a primeira rodada, de acordo com o GE, é o nome do Danielzinho. Até por esse movimento de incerteza se o GG fica ou não. E aqui a gente vai pelo que os dois jogadores conseguiram entregar com a camisa do CRB, avaliar um pouco de elenco e de momento, de currículo também é válido, até porque o Danielzinho teve muito pouco tempo, mas ainda assim eu escolho a figura do GG, pelo que ele teve de importância no início do último ano e pelo poder do GG de se adaptar em mais posições. É um GG que pode jogar aberto pelo lado direito, um GG que pode jogar como um segundo homem do meio de campo. Então aqui eu iria com a figura do GG. Para a ponta direita, a disputa entre Thiaguinho e Mike. Confesso que em um nível geral, o Mike, ele na carreira desempenhou muito mais do que o Thiaguinho. Mas está falando de um Thiaguinho ainda com muito mais lenha para queimar, um Thiaguinho ainda com a projeção de carreira, e avaliando principalmente o que o Mike não conseguiu desempenhar no CRB, eu vou aqui com a expectativa de um crescimento do Thiaguinho, eu vou com o Thiaguinho aqui para a ponta direita. David da hora na ponta esquerda, com o Léo Pereira, que a gente tem uma briga, dá para dizer que desleal. David da hora não consegue convencer tanto assim com a camisa do CRB, teve poucos minutos, é bem verdade, mas nos poucos que teve não conseguiu ir tão bem assim. E a outra briga, que também é desleal, é de Anselmo Ramon com Daniel Lima, que é uma das novidades do CRB, né? E aqui, assim, fecha os olhos, não precisa dar muita justificativa quanto a isso. Então teríamos um Anselmo Ramon aqui no comando do ataque. Olhando para as peças da última temporada, da estreia da Série B de 2024, para a provável estreia do CRB de 2025, sem contar aqui o nome do Matheus Albino, que estava nas duas escalações. Mas talvez o Matheus Albino um pouco mais maduro em 2025. Então bora contar. Então, teríamos 1, 2, 3, 4 jogadores de 2025 e o restante, né? Hereda, Alemão, William Formiga, Falcão, GG, Léo Pereira e o Anselmo Ramon. Teríamos aqui 7 jogadores da última temporada, como essas peças de preferência, pelo menos dentro da minha projeção, dentro da minha opinião. Fique à vontade para deixar a sua opinião, a sua... E falando sobre treinadores também, né? Assim, ano passado se tinha o Daniel Paulista, esse ano se tem o Barroca. Particularmente, eu gosto muito mais do estilo de jogo do Daniel Paulista, apesar de todas as frustrações que o torcedor viveu no final de 2024. Mas tem toda uma expectativa sobre o trabalho do Barroca, vai que dá certo. E aí sobre o treinador não vou trazer essa avaliação, apesar de eu ter pontuado. Mas, sim, tá aqui. O campo é esse, pelo menos o meu.
Pode montar o seu aqui nos comentários se quiser. Se tiver alguma opinião contrária também, fique à vontade para participar. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Fica ligado no canal. Já inclusive falei um pouco sobre a expectativa de início de campeonato brasileiro para CRB e CSA, uma palavra que une as duas equipes. Se você não viu ainda, vou deixar aqui o card ou na descrição do vídeo, então você pode dar uma acompanhada aqui, vai no canal e acompanha os outros vídeos também. Até a próxima!